Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Chegando aqui agora, acabei de chegar do serviço. Hoje em dia é cansativo também, mas estamos aí firme, forte e rígido pra gente continuar aí com a nossa playlist O Evangelho no Lar, né? Tava aqui agora há pouco fazendo uma respiração, me concentrando, enfim, entrando nessa vibe da prece, né, da vibração. Hoje eu estava trabalhando num lugar muito lindo, numa montanha, tinha um pôr do sol maravilhoso, enfim, e fiquei lá até o pôr do sol. Estava trabalhando até agora em pouco, né? Enfim, e agora há pouquinho meditando, eu estava me lembrando, rememorando das imagens que eu vi durante o dia, né, do pôr do sol lindo, das plantas, enfim, dos animais que tinha por ali, e só gratidão, né, por ver imagens, paragens tão lindas como aquelas que eu vi hoje. Enfim. Bom, como vocês sabem, essa playlist aqui é uma playlist que a gente usa pra gente fazer prece regularmente. E por conta disso a gente procura fazer o que? Misturar leituras de livros diferentes pra gente fazer uma reflexão sobre, e logo após isso a gente faz as preces então apoiadas nesses, vamos dizer assim, nessas intuições que vêm pelos livros, né? E eu uso livros que são de autores diferentes, vamos dizer assim, com cunhos específicos, mas ao mesmo tempo com uma visão um pouco mais, obviamente, né, uma tentativa de fazer uma coisa mais vamos chamar de dilatada, porque seria mais uma coisa mais espraiada, assim, uma coisa onde que a gente procura fazer considerações a respeito de uma ou de outra leitura, para a gente tentar chegar numa conclusão, né? Até porque eu acredito que a verdadeira espiritualidade e a auto-espiritualização, ela acontece numa busca pessoal, intransferível. Eu acredito assim que você pode até você pode, por exemplo, usar um credo qualquer, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo. Para você você assiste um culto, uma missa lá, você, né? Às vezes durante a homilia, enfim, você tem um insight. Com esse insight você acaba chegando às suas próprias conclusões a respeito de comportamentos de vida, de situações de vida, né, onde, enfim, você de algum jeito está envolvido. Mas obviamente isso não salva ninguém. O que salva né, o ato em si lá, seja da homilia, da missa, ou no caso do pastor do culto, né, não salva ninguém, né? A pessoa tem que buscar por si próprio, né? É que nem uma comparação, é que nem assim, né? Tem gente que consegue fazer exercício em casa, mas tem gente que tem que ir para academia, né? O compromisso de frequentar um lugar, de ter uma instrução, de ter um equipamento, de ter às vezes facilita o caminho dessa pessoa, né? E outras pessoas, obviamente, podem buscar a sua auto-espiritualização, né? Ou seja, ela vai buscar por conta própria, ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai entender, ela vai chegar nas suas próprias conclusões, né? E, obviamente, tomando um cuidado de não mergulhar por caminhos que não fazem muito sentido, mas, obviamente, faz parte da busca pessoal e intransferível de cada um. Tá certo? Como vocês bem sabem, eu já fiz a minha respiração, e aí a gente então usa durante a nossa prece aqui esses 3 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também, a gente tem lido esse livro aqui, né, que é um livro muito interessante, que é Cirurgia Moral, né, uma psicografia do João Nunes Maia pelo espírito do Lancelin. Ele é muito legal, assim, eu gosto muito do Lancelin, das coisas que ele fala, a maneira como ele coloca as coisas, né? Achei ele bem racional, assim. E a gente também tem usado esse livro aqui para dar uns insights para nós, que é o Flor do Dia, do Sri Prembaba, que tem uns insights interessantes a respeito do comportamento de vida, né? Enfim, então vamos começar aí a nossa vibração.
Ao fundo a gente tá ouvindo a música Dreamland no site Upbeat. Tá a descrição do vídeo aqui, depois vocês podem olhar, podem baixar a música, tá? Vamos lá? Queridos bons amigos, mais uma vez estamos aqui presentes para realizar a nossa vibração, a nossa prece. Que vós, os bons espíritos, se dignem a estar conosco, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos ter um bom entendimento das leituras no dia de hoje. Agradecemos imensamente a saúde do dia, nosso trabalho, a nossa paz, os desafios que enfrentamos e, por fim, chegamos à conclusão de que vivemos mais um dia sob a proteção de Deus. Se por vezes erramos ou nos enganamos, é porque ainda estamos equivocados a respeito da nossa passagem pelo plano terreno. Mas assim mesmo, o tempo é o nosso aliado e a bondade infinita de Deus permite que nós tentemos corrigir estas arestas que a nossa consciência ainda dispõe. Sendo assim, pedimos a vós, os bons espíritos, que estejam conosco, orientando os nossos pensamentos, e que vós, os bons espíritos, recebam grandemente as bênçãos de Jesus, inundando os vossos corações de gratidão pelas preces do dia de hoje. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Página 105. Cabelo arrumadinho demais, eu não gosto. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Uma mó, no caso, né, é aquela pedra do moinho, né, aquela pedra que antigamente se usava para moer o trigo e que deve pesar por baixo uns 300 quilos, né. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se tua mão ou o teu pé te escandalizam, cortam e lançam-o fora de ti. Melhor te entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o, lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que os anjos do céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai, que estais nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Está no Evangelho de segundo Mateus, né, capítulo 18, versículo 6 a 11. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança fora,
porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Está em Mateus, capítulo 5, 29, capítulo 5, versículo 29 e 30. Aí vem a explicação. No sentido vulgar, escândalo é tudo o que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si, e sim na repercussão que ele pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou alvoroço. Muitas pessoas se contentam em aliviar o escândalo, pois o seu orgulho sofreria com isso, pois a sua reputação seria diminuída entre os homens. Contanto que as suas maldades sejam ocultadas, isso lhes basta e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Todas as reações má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. E aí vem a frase, né? É necessário que se sucedam escândalos no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal, e porque as árvores ruins dão os frutos ruins. É preciso, pois, entender com essas palavras que o mal é a consequência da imperfeição dos homens, e não que exista para eles obrigação de praticá-lo. É necessário que se sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos pelo contato dos seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer os seus efeitos, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para os outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal, e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Então, eu vou parar por aqui, porque obviamente ele vai explicar vários itens ainda dessa questão da função do escândalo, né? E ele sempre, obviamente, usa esse exemplo de você pegar uma parte, um membro do corpo ou coisa do tipo, né, e arrancar do que o teu corpo inteiro ser lançado no fogo do inferno, que é o que está escrito ali. Mas obviamente ele fazia uma alusão aos sofrimentos da carne, né? Uma vez que você morre, você já não tem mais corpo, então que diferença faz jogar você no fogo, na água? Não importa, né? Não vai acontecer nada. Mas obviamente, né, se você é uma pessoa que, vamos dizer assim, dependendo da gravidade dos seus escândalos durante a vida e a quantidade, né, talvez você fosse transferido após a morte do corpo para uma região mais densa, naturalmente essas sensações talvez se mantivessem naquela situação, e obviamente, né, aí sim você sentiria as dores que o corpo sente. Mas mais abaixo toca-se nessa questão do mal moral, né? Das coisas que nós precisamos corrigir nas nossas consciências, né? E esse é que é o grande lance, né? Por exemplo, o escândalo pode ser, por exemplo, uma atividade premente, por exemplo, de fazer fofoca, falar mal da vida dos outros. Não necessariamente isso se é um escândalo que choca a moral dos outros, mas é um mau costume da nossa consciência que obviamente a gente precisa corrigir, né? Porque de certa maneira isso é um escândalo, é escandaloso isso, né? A gente ficar o tempo inteiro falando da vida alheia, né?
E obviamente com esse pensamento a gente começa a ampliar um pouco mais essa noção do que é escândalo em si. Escândalo pode ser muitas coisas que são, como o texto mesmo diz, reflexo desse mal moral, dessa coisa que nós precisamos corrigir. Tá certo? Enfim. Então eu gostaria, eu vou pedir aqui para vocês que a gente possa fazer uma prece pelos nossos amigos. E obviamente a gente a gente sempre tem amigo que está assim, tá envolvido com os maus morais, né? A gente sempre tem um amigo que de um jeito ou de outro, a gente, segundo o nosso julgamento, entende que esse amigo não está bem. Esse nosso amigo às vezes pode estar, sei lá, fazendo alguma coisa que desagrade a Deus, vamos dizer assim, né? Segundo a sua ótica, né? E por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu não estou querendo aqui dizer o que é certo e o que é errado. Porque obviamente tem coisas que a gente julga como coisas ruins e que às vezes não são efetivamente ruins. Às vezes, por exemplo, a nossa mania de julgar o nosso próximo, às vezes é mais mal vista por Deus do que efetivamente o que o outro faz e que você acha errado. Então às vezes a gente está julgando o próximo, achando que ele que está errado, quando na verdade a pessoa que está se lascando é a gente mesmo. Porque o nosso mal moral é maior do que o mal moral do outro, daquele que a gente acusa, né? E com isso, obviamente, eu trago o raciocínio para aquele ponto que é o seguinte, né? Cada um tem que correr atrás do seu. Cada um é responsável pelo aprimoramento da sua consciência e a sua evolução moral. Então assim, não tem regra, não tem coisa pronta. Tem aquilo que naquele momento a sua consciência entende como certo e errado, e obviamente ela deve buscar o certo. E isso faz com que ela evolua, né? Então é isso. Independente do que o outro esteja fazendo, né? Enfim, vamos pedir pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente considera e que a gente gostaria que mudassem as atitudes por algum motivo, tá certo? E isso, obviamente, a sua percepção vai dizer para você qual é o amigo e o que é que ele precisaria mudar. Vamos nessa? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem os nossos amigos, a vida dos nossos amigos, permitindo que eles possam escolher livremente o caminho a que seguirem e que eles naturalmente possam receber as bênçãos de Jesus para fortalecer o seu entendimento, para que eles possam evoluir todos os dias. Afinal de contas, todos nós somos devedores e carentes do amor de Deus. Que tua vontade seja verdadeira, que a tua força seja humilde, que o seu amor seja abundante na vida de todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Nós já estamos na página 129. E o capítulozinho é: não te alteres com os outros. No momento das conversações, procura não se alterar com ninguém, mesmo que sejas ofendido. Lembra-te de que o revide não resolve o teu problema de paz e que somente o amor garante a tranquilidade. Ajuda a quem quer que seja. O exercício da caridade beneficia mais o próprio caridoso e a recompensa maior é de quem oferta. Nós não fazemos nenhum benefício por sermos bons, justos e honestos. Cumprimos somente um dever, um respeito às leis do amor e da justiça. Quem não se altera com os outros começa por essa via a alcançar os princípios da compreensão. Quem perdoa as ofensas sente no íntimo uma tranquilidade indizível. Quem ama sem distinção conhece a liberdade, aquele que prenuncia a verdadeira serenidade da consciência. Levantar uma tempestade contra o nosso irmão é invalidar os próprios recursos de servir melhor e querer anular o mandamento cedido por Jesus à humanidade: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Toda a intenção de modificar a vida dos outros é violência que lançamos ao reino alheio. Se queres realmente cooperar com os teus semelhantes, faze-o pela força poderosa do exemplo, usando a palavra com parcimônia quando solicitado. Quase sempre as palavras se transformam em imposição, a não ser que se filtrem por uma iluminada educação na força da disciplina. O homem altamente inteligente que conhece o amor fala pouco, porque exemplifica muito. Certifica-te da inferioridade das palavras ao reconhecer a grandeza das vibrações. Tem plena certeza de que Deus age constantemente pelos processos da vida. Dificilmente sabemos dar conselhos, pois por estarmos acostumados a saber particularmente das coisas que só a nós interessam e nunca são iguais aos outros. É o que não acontece pela violência, onde o observador retira o que lhe agrada e o comporta a sua consciência. Entre duas pessoas agitadas, o que podemos esperar? Quanto mais falam, mais se desentendem. Crescem o orgulho e a falsa honra, e o raciocínio perde o poder nesse caso. Sejamos inteligentes para cortar os primeiros ensaios do desentendimento, sem que o ofensor pense tratar-se de crítica ou de zombaria. Quem está com o bem no coração encontra saída para todas as coisas graves da vida. A intuição não falha por estar com a serenidade no íntimo e o discernimento na mente. Não procuras contradizer as coisas feitas por outrem, desmanchar o que está feito à vista de quem o fez, provocando irritação, em que ainda não alcançou compreensão. Faze o certo se o podeis fazer, que muita gente está vendo os teus atos e a verdade é sempre copiada nos próprios autoritarismos da vida. A Terra está passando por um estágio de provações com a humanidade que nelas mora. E mesmo as almas que estão acordadas para a luz encontram muitas dificuldades para ceder totalmente ao bem, em virtude dos entraves do próprio ambiente e das companhias que sempre se sucedem em sua vida. Mesmo assim, não deves esmorecer no teu aprimoramento espiritual. Estás em uma escola onde o bem é a meta para a felicidade de todas as criaturas. O teu comportamento bom com os outros
é a marca da renovação que cresce ante os séculos, em busca da paz de consciência. É engraçado, né? Parece até que eu estava, né? Parece até que eu estava adivinhando que eu ia ler. Impressionante, né? Que é essa coisa, né, da gente ter um senso de ridículo, né, um senso de responsabilidade em relação a nós mesmos e aos outros. Porque não pense que quando você julga o outro e você de algum jeito reage, né, a essa atitude do outro, não pense que isso vai ficar impune, né? Vai ficar, com certeza você de algum jeito vai pagar por essa sua zombaria, essa sua ofensa, essa sua imprudência, né? Porque a gente está falando de energia, isso não tem a ver com Deus, com anjo, com diabo, com capeta, não tem nada a ver com isso, é só vibração. Se a gente ainda tem uma vibração imperfeita que se manifesta pelo que a gente fala, naturalmente essa vibração imperfeita tem as suas consequências e está tudo certo. Tá bom? Então, assim, o grande arquiteto da nossa realidade somos nós mesmos. Vamos fazer uma prece então por nós, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem, orientando os nossos pensamentos numa boa conduta em relação ao próximo. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que vós, os bons espíritos, possam orientar os nossos pensamentos, permitindo que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido de nossas vibrações, permitindo que nós possamos ser instrumento da vossa paz, na criação de um mundo melhor, vibrando energias favoráveis e que ajudem os nossos irmãos em seus desafios também. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Tempo de plantar. A impaciência é uma derivação da ansiedade. Muitos buscadores espirituais iniciam o caminho por causa do sofrimento. Muitos buscadores espirituais iniciam o caminho por causa do sofrimento que a ansiedade gera, mas acabam transferindo essa ansiedade para o caminho espiritual. Antes você tinha ansiedade em relação à realização material.
agora você se torna impaciente e ansioso em relação à realidade da realização espiritual. Portanto, tenha calma. Através do conhecimento e das práticas, nós estamos plantando sementes, mas não podemos saber quando elas germinarão. O nosso trabalho é cuidar das sementes, sem determinar quando elas irão brotar e dar flores ou frutos. E esse exemplo é muito bonito, né? Quem gosta de planta, eu adoro planta, né? E é bem isso, né? Às vezes você cria todas as condições, você vai lá, coloca a sementinha, coloca a água, coloca num lugar mais iluminado, menos iluminado, com sol, sem sol, por aí vai. Mas você não sabe se aquela semente vai germinar, né? Porque, obviamente, a gente tem que respeitar esse processo da vida. Eu acho que assim, a espiritualidade mais alta, vamos chamar assim, eu acho que eles fazem a mesma coisa, né? Eles ficam esperando que a gente tenha, que cada um de nós tome uma atitude de mudança, de cura, de autocura, de autorresponsabilidade, né? E aí qualquer coisa que a gente faça para melhorar é mérito nosso. Porque, como eu já disse, né, e repito, essa busca, ela é intransferível, ela é pessoal e intransferível. Ela vai começar em algum momento. Se você ainda não está no momento, tá zero bronca, não tem problema. Seu momento vai chegar e você vai começar a fazer a sua busca pessoal. E ela só vai acontecer se as coisas que você começar a procurar começarem a fazer sentido para você. Não é num culto, não é, sabe, não é em lugar nenhum. Você vai ter que ter esse insight, vamos dizer assim. É você que vai ter que encontrar dentro desse universo. E aliás, essa palavra universo é muito interessante, porque é gigantesco. Você vai ter que encontrar nesse universo as coisas que te motivam a se aprofundar na espiritualidade, né? Então assim, não tem fórmula pronta, não tem um lugar que você vai que te salve, não existe isso. Mas obviamente todos os lugares podem ser úteis, né? Para você encontrar o seu caminho, para você encontrar a salvação, né? Então, não é a ferramenta em si, né, que salva o trabalhador, e sim a vontade de trabalhar, né? Não adianta eu pegar, por exemplo, um pedreiro, dar uma colher para ele. Se ele não quiser trabalhar, ele não vai trabalhar, ele não vai fazer nada. Agora, por outro lado, se eu tiver uma pessoa completamente cheia de vontade, eu não preciso nem da colher de pedreiro. Ele vai lá, ele vai realizar assim mesmo, seja com as mãos, seja com um pedaço de madeira, com qualquer coisa, ele vai fazer o trabalho. Então é isso, né? Cabe a cada um fazer a sua busca e a sua jornada. Tá certo? Aproveitar que o Gelozinho chegou aqui, agradecer a presença de vocês mais essa noite, que nós possamos se encontrar em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima.